E aí pessoal, beleza? Aqui quem fala é o Gabriel, ou Gabritsky, e hoje estamos aqui para mais um vídeo neste canal. Acabei de fazer, acabei de criar, estou muito ansioso para continuar ele, para os próximos vídeos, e estava muito ansioso por esse vídeo também. Bom, a maioria de vocês já deve ter visto o primeiro vídeo, que foi um vídeo de introdução do canal. Quem ainda não tiver visto, por favor, vá lá. É só entrar no meu canal, assiste o vídeo, vê a introdução, comenta o que achou, dá like se gostou e depois volta para esse vídeo aqui. Bom, o que vamos falar hoje, nada mais nada menos do que o meu mangá, né? Ou melhor, um dos meus mangás, tenho dois atualmente. Vou estar falando aqui do mangá que eu estou trabalhando, que eu estou mais trabalhando nesse momento, que é Calm Knight. Ele se encontra atualmente com 14 capítulos, quase 1000 leitores, então é o maior quadrinho que eu tenho no momento e com mais capítulos e com mais leitores. Talvez no próximo vídeo, não sei se vai ser logo no próximo vídeo, mas eu vou fazer sim um vídeo falando sobre o meu outro mangá que se chama Caos. E é isso. Lembrando que o link dos meus quadrinhos, mangás, das minhas roupas, vai estar tudo na descrição do meu Instagram. Então, por favor, vão lá. Beleza? Bora pro vídeo. Calm Knight. Bom, a minha história com esse quadrinho é bem interessante. A minha ideia inicial para Calm Knight, no começo de tudo, era fazer ele como se fosse pequenas histórias, sabe? Não totalmente separadas, né? Que continuassem umas às outras, mas cada capítulo ia ser uma historinha pequena, continuando a outra. E não era para ser nada muito longo, nada demais, nenhuma história muito profunda. Mas eu acabei, conforme eu fui fazendo o primeiro, o segundo, o terceiro capítulo, eu fui me apegando muito aos personagens e a essa história que eu tava criando. E com isso, eu meio que não consegui aguentar e comecei a fazer uma história mais elaborada, digamos assim. Comecei a criar os personagens principais, pensei já em vilões. Eu sempre fui daquela pessoa que o roteiro praticamente já tá na cabeça. E eu geralmente não escrevo tanto. Eu escrevo, tipo, geralmente, nesse capítulo vai ter tal coisa. Então eu escrevo bem resumido o que vai ter no capítulo e eu já consigo fazer o capítulo sem precisar de roteiro específico. E eu, desde o começo, fui assim. A minha primeira história que eu fiz, né, meu primeiro mangá, que ele eu fiz ele assim, né? Eu já tinha a história dele na minha cabeça. E os dois capítulos, em questão de história, eu sinto que eu consegui passar a ideia bem, né? Só que a minha arte, o meu jeito, talvez, algumas coisinhas assim de fazer, né? Os quadros, as expressões dos personagens e etc. Para um primeiro mangá, é normal. Você não vai criar uma coisa do zero, assim, que vai ser logo de primeira muito foda, tipo, já é a melhor coisa que eu já fiz na minha vida. Não, provavelmente, talvez não seja pior, né? A pior coisa que você vai fazer, talvez sim, talvez não. Mas não vai ser a melhor coisa, né? Não vai ser uma coisa totalmente boa, que vai ser chamar atenção, todo mundo vai ler, vai falar, meu Deus, que coisa maravilhosa. Então, quando você quer trabalhar, né, com autor, escritor, desenhista, né, qualquer coisa que seja com o público, você tem que ter essa noção que, de primeira, pode ser que muita gente não goste. Mesma coisa com os meus vídeos. Até agora eu tive comentários positivos, gente falando que ficou bom, comentários muito amigáveis. Mas eu sei que uma hora ou outra, né, talvez quando o canal for um pouco maior, vai sim ter hate, né, gente falando um monte de coisa ruim, sem motivo às vezes, e é normal. Eu já tenho isso na minha cabeça, né, com o canal do YouTube. E também o que me ajudou, né, com isso, principalmente foi quando eu já comecei, né, com os meus quadrinhos. E eu já tinha isso na minha cabeça, obviamente, quando realmente acontece de você ver um hate de algum trabalho seu, você fica meio, nossa, por que será que a pessoa deu hate, né? Só que depois você se acostuma e você fica, e daí, sabe? É só um hate desnecessário, pessoa só falando qualquer merda, não pode fazer nada, né? Você só ignora, bloqueia, né, nos comentários, e é normal, vai ter hate pra tudo, hate gratuito, hate em qualquer lugar, sempre vai ter. Mas sempre tem as pessoas que falam bem de você. E essas são as que realmente importam. As pessoas que falam bem, as pessoas que dão críticas construtivas, são elas que realmente importam pro seu trabalho,
para os seus projetos e etc. Então, né, voltando para minha história com Calm Knight, eu comecei a me apegar muito, né, com os personagens, com a história em si, com o mundo que eu estava criando. E aí não tem jeito. Eu, a partir, se eu não me engano, do 4º capítulo, eu já comecei a deixar a história um pouquinho mais profunda, digamos assim, com mais coisas, né. Não ia ter ação nenhuma, ia ser uma coisa bem slice of life, que é um gênero de mangá, anime, que é vida cotidiana, se for resumir bastante. É praticamente vida cotidiana. Eu ia fazer meio que isso, de vida cotidiana, com um pouquinho de fantasia, mas com Calm Knight, né? Mas nada muito exagerado, com cena de ação. Só que depois, né, que eu comecei a me empolgar, eu falei, dane-se, vou fazer um cena de ação, vou fazer um plot, vou fazer uma história boa mesmo, uma história interessante para quem tá lendo. E acredito que até o momento eu esteja fazendo um bom trabalho, além das pessoas que comentam também de vez em quando que tá gostando muito, então isso me ajuda bastante. Like, fazendo doação de moedas na FlippTrue, isso sempre me ajuda muito a continuar. Mesma coisa aqui no YouTube. Tudo isso eu sei que é para me ajudar a continuar. Então eu sempre agradeço muito por essas atitudes. E essa minha obra, né, Calm Knight, como ela começou a alavancar mesmo a partir do 3º, 4º capítulo, eu também comecei a melhorar meu traço, dar mais melhoria de anatomia, cena de ação, para quadrinhos. E com isso veio várias e várias pesquisas, estudos, porque várias fontes com outros mangás, com outros canais que ensinam como fazer mangá. Eu pesquisei vários. Os que eu pesquisei, né, os canais que eu vi, os mangás que eu pesquisei bastante, que eu me inspirei bastante, vão estar tudo na descrição também. Com isso eu aprendi muitas coisas sobre como construir, né, uma página de quadrinho, como organizar os quadros, porque um jeito que eu achei interessante fazer isso, né, que me agradou, foi pensar como se o quadro, né, as cenas, fossem igual ao de um filme, praticamente. Querendo ou não só que é tudo em estágio. E os quadros são como se fosse a câmera, o cameraman, acompanhando os atores. E conforme eu fui pensando desse jeito, né, eu fui me adaptando bastante. Hoje em dia eu já tô bem melhor em quesito de quadros, né, fazer quadros, do que eu era bem no começo. Com isso eu consegui fazer, sim, os meus primeiros quadros, que ficaram interessantes, na minha opinião. Algumas pessoas também gostaram. A partir daí foi só melhorando, na minha opinião. Eu fui melhorando meu traço, fui melhorando minhas cenas de luta, adicionando coisa pra história que precisava. Eu até tive que estudar, isso foi uma coisa que era difícil estudar, que era background das cenas. Porque em cenas de ação, geralmente, não é tão necessário o background, só algumas vezes obviamente só algumas vezes pra saber onde os personagens estão, né, lutando, óbvio. Por isso que tem toda uma introdução até chegar o momento, né, ápice da luta, né, que é a luta. Geralmente os quadrinistas, mangakas, né, desenhistas no geral, eles usam muito linhas para mostrar o movimento, usam linhas nos personagens. Então às vezes fica no background formas de linhas atrás, seja feito, né, com linhas pretas, brancas e etc. Eu também aprendi bastante sobre coloração, porque em cada capítulo de Calm Knight eu faço uma capa diferente. Isso obviamente faz demorar um pouco mais o capítulo ficar pronto, mas eu tento não fazer uma página muito detalhada. Geralmente eu faço uma coisa mais simples. Depois que eu aprendi a colorir, né, bem, até chegar no nível que me satisfaz, eu meio que fiquei um pouco viciado em coloração. Hoje em dia eu acho mais divertido colorir, né, fazer camadas, do que o próprio ato de desenhar, né. Eu acho mais divertido pintar. Mas obviamente eu gosto muito de desenhar, né. Mas atualmente o que eu mais gosto de fazer realmente é quando é pra pintar as cenas. E como o Calm Knight não é um quadrinho que tem muitas cores, é um quadrinho que foca mais na cor, em tons de cor azul, seja azul claro, azul escuro, entre outros tons. Nas capas, obviamente elas são coloridas, mas no quadrinho em si, né, nas páginas, geralmente a maioria das cores que vai aparecer ali são tons de azul. O sangue, né, eu pinto de vermelho. Eu gosto de dar esse destaque, né, pintando o sangue de vermelho mesmo, porque destoa bastante do azul. E pra pessoa realmente perceber, tipo, olha, ele levou um dano mesmo,
sabe? E uma coisa que é muito importante, né, em um quadrinho, né, numa história, é você prender a atenção do leitor, né? E além disso, também fazer com que o leitor entenda o que está acontecendo. Mas bom, voltando ao meu mangá, hoje em dia ainda estou evoluindo, claro. Um artista, na minha opinião, sempre está em evolução. Sempre tem como melhorar, sempre tem como fazer coisas diferentes, tem várias rotas, então é uma coisa contínua. Não tem como definir, tá, eu vou parar aqui. Eu sinto que se você só for mesmo desenhando, você vai evoluir sem perceber às vezes. E quando você perceber, você vai falar, nossa, caramba, mano, eu mudei tanto assim. Normalmente, pra mim, pelo menos, né, eu percebi essa mudança no meu traço mais ou menos quase um ano. Demora mesmo pra evoluir. Tem pessoas que evoluem rápido, tem pessoas que aprendem de imediato às vezes. Muita gente gosta de falar, né? Ah, tem talento, ah, nossa. Eu nunca fui muito fã, né? Eu, obviamente, entendo como um elogio. Não vou falar pra pessoa que eu não gostei do que ela falou. Mas geralmente eu não sou muito fã quando as pessoas falam que quando uma pessoa fala pra mim que eu tenho talento. Porque eu não acho que é questão de talento. Eu acho que é questão de esforço, questão de ir atrás, né, pesquisar, estudar e de persistir naquilo que você gosta. Muitas vezes sim, a pessoa tem mais facilidade de aprender tal coisa. Eu tive um pouco mais de facilidade em aprender a desenhar, quando eu realmente peguei para levar a sério. Só que mesmo assim, ainda teve um tempo até eu realmente ficar aceitável no desenho. Não é uma coisa que vem da noite pro dia. Então é aquela coisa. Se você começou a desenhar ou qualquer outra coisa que você está interessado em fazer e no começo você acha que não tá bom, persiste. Não desiste, continua fazendo, que você vai evoluir. Quando menos você perceber, você já vai ter evoluído muito. E aí, depois que você percebe isso, só vai subindo, continuando, estudando mais, aperfeiçoando mais. Eu tô até hoje assim com Calm Knight. O último tópico, né, do vídeo pra se falar é sobre um pouco da história em si. Até agora eu falei mais sobre a questão de como foi a minha história com Calm Knight, como eu fiz, como o Calm Knight chegou até onde tá, né? Agora então eu vou falar um pouco mais na questão, né, pra chamar um pouquinho a atenção de algumas pessoas que possam vir gostar do meu mangá. Então, vamos lá. Calm Knight, no começo, como eu disse, não era pra ser nada demais. Mas ele meio que mudou pra uma coisa bem grande. A história de Calm Knight, né, resumindo bem, para não dar spoilers, obviamente. Quem quiser saber mais, por favor, clica no link na descrição da FlipTrue e leia meus quadrinhos, se você se interessar. Calm Knight se passa em um mundo onde as criaturas de lendas, folclores, mitologias, religiões, etc., vieram para o nosso mundo por causa do próprio pecado do ser humano. Qual é esse pecado? Não vou falar. Tem lá no capítulo de Calm Knight. Não vou spoiler muito. E conforme essas criaturas, né, dessas lendas, foram aparecendo mais e mais, os humanos se sentiram ameaçados pela existência dessas criaturas. Eles sentiram uma necessidade de fazer alguma coisa. Com isso, os humanos criaram um grande preconceito com as criaturas. Não todos, mas a grande maioria dos seres humanos. E as criaturas, no começo, a maioria delas, não queriam guerra, não queriam nada, só queriam paz. Elas ficavam até curiosas pelos seres humanos. Algumas delas já conheciam os seres humanos, igual como os seres humanos já conheciam alguma dessas criaturas. Mas, infelizmente, essa história de paz não acaba muito bem. Então, os humanos fundaram a FCC, Força contra Criaturas. E essa organização, no começo, era uma ideia só para conter as criaturas de um jeito, entre aspas, pacífico. Mas não foi bem por aí que a história se desenvolveu. Os humanos, a maioria deles, né, que estavam nessa fundação, deixaram este poder subir a cabeça e muitas criaturas foram maltratadas, tratadas como escravos, foram feitas coisas horríveis contra elas. Por causa disso, atualmente no mangá, existe a Fundação CHC, Controle de Humanos e Criaturas, justamente para tentar deixar um equilíbrio entre esses dois mundos, digamos assim, para os humanos e as criaturas não se destruírem. E é aí que entram os nossos personagens principais.
temos o K. Não vou falar o nome verdadeiro dele, porque tem no mangá. O K é um ser de 21 anos. Não falarei se ele é humano ou criatura. Ele é um cara baixinho, mais ou menos 1,70, 1,69, por aí. E temos os colegas dele, né? Tem a CJ, que é um personagem meio esquentado, desconfiado. A única pessoa que ela confia é o K. Ela já é uma personagem um pouquinho mais alta, tem mais ou menos 1,78 de altura. E ela tem um passado bem deturpado. O K também. A maioria dos personagens tem um passado um pouco difícil, né? Pra ficar mais interessante. Nem todos, né? Nem todos vão ter um passado super depressivo ou super impactante. Mas é sempre bom deixar pelo menos um pouco interessante, né? As coisas. Pra fazer uma construção de personagem legal. Outro personagem que temos no grupo do K é o Fantasma, ou Fantasminha, que é o codinome dele. Ele pode parecer pequeno, ainda não tem muito dele na obra. Ele também tem bastante coisa pra mostrar. E eu acho que ele é quase um mascote, né? Igual tem em alguns animes, né? Aquele mascote fofinho, mas ele é um pouco mais profundo que isso. Também temos a personagem que também aparece logo no primeiro capítulo, que é a Alma. Ela não tem problema falar, porque logo no começo, né, já mostra bastante coisa sobre ela. Ela é uma vampira. Se ela é uma vampira pura, ou se ela foi mordida e virou uma vampira, também não vou falar. Isso daí você vai descobrir na HQ. E a Alma é uma pessoa um pouco difícil de se lidar. Ela parece muitas vezes parecer calma e um pouco tímida, mas às vezes ela parece ser um pouco intimidadora e um pouco violenta. Então mais sobre essa personagem vai aparecer e tenho certeza que vai ser muito interessante. E a Alma também é uma vampira bem alta. Ela beira ali pro 1,90, 1,90 e pouco de altura. Então ela é uma personagem bem alta, bem grande. E a próxima personagem é a Catarina. Ela é a chefe da equipe do K e é uma pessoa um pouco misteriosa. Ela cuidou do K desde os 12 anos, então ela e o K são bem próximos, né? Ela é uma pessoa bastante protetora, mas ela consegue ser bastante dura quando ela quer. O penúltimo personagem é o Zack, que apareceu bem pouco nos últimos 2 capítulos. Não tenho muito a falar sobre ele no momento. O que eu posso falar é que ele é um cientista e ele é bem humorado até demais às vezes. E o último personagem que aparece até o momento na história, de relevante, né, e que aparece pelo menos um pouco, é o Lucas. O Lucas, ele apareceu bem recentemente, né, no último capítulo, e ele é uma pessoa, digamos assim, um pouco mais velha, tem 33 anos, e é um pouco alto, tem 1,79, 1,80 mais ou menos, né, ele nasceu do Japão, mas morou grande parte da sua vida no Brasil. Inclusive tem muitas criaturas do Brasil que ele conhece bastante, sabe muito sobre elas. Mais pra frente vai ter um papel muito importante. Não vou spoiler qual, mas por ter falado sobre o Brasil vocês talvez entendam. Vai ter lugares que eu inventei, lugares da vida real. Mas bom, é isso, gente. Isso é Calm Knight, pelo menos um resumo bem rápido do que é, pra dar interesse pra vocês, né? Pelo menos pra algumas pessoas irem na Flip-Thru e lerem meu mangá. Vou fazer mais vídeos um pouco mais pra frente sobre Calm Knight, talvez fazer algumas lives desenhando algumas páginas e, né, quem sabe. E um dos próximos vídeos, não sei se vai ser logo o próximo, mas um dos próximos vídeos vai ser eu falando sobre Caos também. Provavelmente vai ser um vídeo um pouco menor, porque Caos atualmente, né, só tem, se não me engano, 3 capítulos. E não vou spoiler muito nesse próximo vídeo. Eu provavelmente vou fazer sim um próximo vídeo de Calm Knight com spoilers, né, contando mais da história, não tudo, mas com mais spoilers. E de Caos também, provavelmente falando até de algumas coisas futuras que vão aparecer. Muito obrigado por ter assistido até aqui. Se caso você está aqui nesse exato momento desse vídeo, eu acho que é porque você gostou, né? Então, por favor, deixa o like, comenta alguma coisa. Comenta o que você gostou, comenta se ficou interessada.
E muito obrigado, de verdade, por você ter ficado até aqui. Bom, gente, é isso. Abraço, leiam Calm Knight e até o próximo vídeo. Tchau!